Boa noite a todos. E o nosso amado Mestre Jesus possa nos inspirar para que todas as palavras que aqui hoje forem ditas seja exatamente a expressão daquilo que nós precisamos ouvir, para a honra e glória de Jesus, o Cristo. Emmanuel, mais uma vez, muito profundo, essa palavra que eu posso usar para esse texto, para esse capítulo 77. Um capítulo que, à primeira vista, nos parece que não tem tamanha importância e profundidade que Emmanuel consegue trazer. E eu fiquei, quando comecei a me debruçar sobre ele, pensando que é um capítulo que merece mais uma palestra do que um comentário, mas eu vou tentar seguir o tempo com respeito e à risca. Vamos lá. Esse trecho que Emmanuel traz da carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 4, o versículo 6. Mas, para que nós possamos começar a compreensão desse capítulo, é importante que nós fixemos algumas coisas que foram ditas nos versículos anteriores por Paulo. No versículo 2, ele diz o seguinte: dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graça. Veja que Paulo traz aqui a questão da vigília pela oração. Vamos fixar isso, a importância da vigília pela oração. No versículo 5, Paulo vai dizer o seguinte: sábios quanto à maneira de viver com os de fora, aproveitando o máximo cada oportunidade. Paulo está enviando essa carta aos Colossenses e fazendo algumas recomendações para que eles possam orar por ele, para que ele leve o ministério dos ensinamentos de Jesus adiante, e também fazendo essas recomendações aos próprios seus discípulos. Então, quando Paulo diz aqui no versículo 5 que sejam sábios quanto à maneira de viver com os de fora, aqueles que não são os discípulos, os que vêm para ouvir, os que vêm para aprender. Então, ele faz a recomendação: sejam sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Em cada oportunidade que o discípulo tiver com aqueles que ainda estão ávidos pelos ensinamentos e pelas palavras de Jesus, que aquele momento seja muito bem aproveitado por eles. Porque é um momento que eles têm como discípulos, aquele que porta a mensagem do Cristo, de confortar corações, de
confortar dores, angústias e dar uma palavra àquele que necessita. Finalmente chegamos no versículo que Emmanuel traz para desenvolver o comentário dele. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Veja, primeiro Paulo fala da oração. Para que a vigília em oração, porque quando nós fazemos a oração e estabelecemos essa conexão com o mundo espiritual, e quando nós rogamos ao Cristo, nós estaremos em um estado de alerta muito maior. E, certamente, em companhias que inspirarão aqueles que verdadeiramente querem estar próximo ao Cristo e querem consolar aqueles que se chegam para a necessidade de ouvir, a necessidade do acolhimento. Bom, Paulo fala do tempero com sal, porque o sal, a gente sabe que quando a gente vai comer uma comida sem sal, e quem tem questões aqui de hipertensão, que é o meu caso, e a gente, quando tira o sal da comida, nos parece mais insossa, sem graça, né? Parece que não temperou por mais tempero que nós coloquemos. Apesar de que, com o tempo, nós vamos nos acostumando, mas o sal é o tempero, né, da comida, e aqui Paulo traz o sal como o tempero da palavra. E segue, então, Emmanuel nos dizendo o seguinte: o ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se para adquirir. Veja que nesse pequeno parágrafo, eu vou destacar aqui, responder a inteligências heterogêneas, nós, ou aquele que vai dialogar, aquele que vai falar, aquele que vai responder, o aprendiz do Evangelho, ele vai se defrontar com pessoas com graus diferentes de entendimento, de compreensão, de inteligência emocional, e é necessário, ele faz o alerta para que prestemos atenção a isso e fazer o esforço por adquirir qualidades superiores. Veja que responsabilidade que Emmanuel traz para aqueles que se debruçam sobre o ensino, sobre esse texto. Porque ele fala nesse pequeno parágrafo duas coisas. Você está dialogando com inteligências diversas, diferentes, e esforçar-se por adquirir qualidades superiores. Veja que nós ainda na nossa trajetória e no atual estágio evolutivo que nós estamos, as nossas qualidades não são superiores. As nossas qualidades, elas são medianas, quando não rasteiras em alguns casos, ou em muitos casos. Então, esforçar-se para ter essa qualidade superior recai sobre cada um uma grande responsabilidade, de um esforço constante para que nós possamos, sim, estar de braços dados com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos de Cristo. E é por isso que aí a gente começa a linkar, porque retornamos um pouco aos versículos que Paulo trouxe para nós, que nós precisamos estar em constante oração. Porque se nós precisamos vigiar e orar,
é a recomendação do Cristo. Então, são em todos os momentos, porque o verbo é utilizado por nós em todas as circunstâncias de nossas vidas. Se nós estamos no ambiente de trabalho, se nós estamos no ambiente doméstico, se nós estamos num local estranho, ou se nós estamos numa casa religiosa, ou se nós estamos num ambiente de estudo científico, o verbo é o veículo aonde as pessoas se comunicam, se entendem. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir. Bom, veja, Emmanuel traz aqui outras observações que vale a pena se debruçar novamente. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si. Veja que nem tudo você pode falar para a pessoa com quem você está dialogando. Porque o que ela precisa ouvir, porque a capacidade e a forma como ela vai ouvir o que você está falando é diferente de uma outra pessoa que você pode vir a dialogar também. Então, não são todos os argumentos. O argumento que você usa, muitas vezes, para falar com Thalita, pode não ser o mesmo argumento que você usa para falar com Dejane. Pode não ser o mesmo argumento que você usa para falar com Gilvan. Porque cada um tem a sua vivência, a sua capacidade de interpretação, de conhecimento e de captar aquilo que está sendo dito. Então, é necessário, por isso ele diz aqui em cima, esforçar-se para adquirir qualidades superiores. Olha como as coisas são bem amarradas por Emmanuel nesse texto. Nós precisamos nos esforçar por adquirir qualidades superiores, né? E veja que no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Cristo Consolador, no capítulo 6, o Cristo Consolador no item 5. Na mensagem do Espírito de Verdade, ele diz, conclama os espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruir-vos, eis o segundo. E aí, nós precisamos ter isso em mente. Isso é um chamamento que nós não podemos esquecer. Isso tem que estar gravado nas nossas consciências. Porque Emmanuel agora traz esse texto aqui e nos clareia de uma forma como se fosse um sol, para que nós possamos entender por que também o Espírito de Verdade faz esse chamamento a nós espíritas. Amai-vos é o primeiro mandamento, porque nós precisamos amar uns aos outros, fazendo como se nós estivéssemos fazendo para nós mesmos. E instruir-vos, buscar o conhecimento, buscar a informação, buscar conhecer. Porque é através do conhecimento que nós nos preparamos para melhor entender e para melhor também transmitir ao outro aquilo que nós entendemos, que nós estudamos. Então, veja como é rico esse texto de Emmanuel e como nos chama uma grande responsabilidade. Segue, então, o benfeitor, dizendo, necessário redarguir com acerto a cada um. Olha que cada frase de Emmanuel é um reforço para a responsabilidade que ele coloca nos nossos ombros. É necessário. Ele não falou que é facultativo, é necessário redarguir, responder,
falar com o outro com acerto a cada um. Ele não tergiversa. Tem que ser acerto a cada um. Porque o acerto de um pode ser o erro do outro. O que você diz acertadamente para um, se você usar, às vezes, da mesma entonação, das mesmas palavras, do mesmo argumento, para o outro já não é o remédio, é o veneno. Ao que lida com o campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. E aqui ele traz um exemplo mais corriqueiro para que nós possamos entender, né? Aquela pessoa que lida, que está ali numa determinada atividade, e aqui numa determinada vivência, né? O ser que vive, um exemplo, vamos pegar o próprio exemplo de Emmanuel, no campo, você trazer coisas da cidade para ele vai ser muito mais difícil dele compreender. Se você fala para o homem do campo, que está acostumado com a lida do campo, em coisas do desenvolvimento da cidade, que ele não está acostumado, é mais difícil para ele ter aquela apreensão. E isso para qualquer, Emmanuel trouxe um exemplo mais singelo, mas isso a gente pode expandir isso para todas as esferas. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho, individualistas, não se repelirá com informações científicas de alta envergadura. Replicará, desculpa. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Ou seja, a pessoa que tem os problemas do cotidiano, coisas que são corriqueiras, comezinhas ali do dia a dia, você traz explicações científicas pomposas para você tentar de alguma forma acolher aquela pessoa? Não faz sentido. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desvarios da simplicidade e da utilidade se reajustem. Então, é importante, e aí voltemos mais uma vez para as aquisições que Emmanuel nos conclama a fazer, do conhecimento, do estudo, e não é só do estudo e do conhecimento formal, do conhecimento da observação do comportamento humano, de um olhar mais atento e mais amoroso e carinhoso para as pessoas, de uma forma que não olhe apenas para si, mas veja o outro como aquele com quem você convive e que está na marcha do progresso com nós, e que nós precisamos ter aquele olhar que é um olhar amoroso. É o mesmo olhar que nós gostaríamos tivesse conosco. É atenção. Então, primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida. E aí, veja que nós, mais uma vez, no texto de Emmanuel, nós vamos entender que, à medida, é claro, da experiência, né, da vivência, que a gente sabe que as pessoas mais velhas têm para passar para nós. Daqueles que já viveram bastante, que passaram por diversas coisas, diversos problemas na vida, e que têm ali, muitas vezes, ali na sua atitude, tanto quanto silenciosa, mas observadora, sabe exatamente dar a palavra certa para aquela situação onde nos parece ali extremamente complicado. Mas a experiência
né, vivida, de uma vida, às vezes, de muito sofrimento, de muitas experiências que trouxe, vai fazer com que aquele olhar seja um olhar mais humano, seja um olhar mais compreensivo. É uma experiência também que nós, à medida que vamos avançando na nossa trajetória, a gente vai adquirir pelas experiências da vida. Então, é importante, primeiro, ter, não olhar para o outro, ter essa empatia, para que nós não coloquemos e falemos ao outro única e exclusivamente o que, às vezes, nós estamos acreditando que é o melhor, e aí, mais uma vez, voltemos para o que Emmanuel falou, para cada um é preciso ter um tipo de palavra. Para cada um é preciso ter a argumentação correta. Porque, primeiro, você não tem que trazer uma fórmula pronta para aquela pessoa quando ela vem a você, às vezes com um problema, como uma queixa. O mais importante, primeiro, é acolher, é buscar o acolhimento, é levar o acolhimento a quem necessita, quem nos busca. E, às vezes, é de uma incompreensão conosco, às vezes, é uma grosseria que você recebeu, mas que, na verdade, ali é a busca do colo, da compreensão. E essa empatia, se nós estivéssemos do lado oposto, o que é que estava passando, ou o que estaria passando por nossa cabeça para que fizesse com que nós disséssemos uma palavra que machuca o outro, que ofende, que desestrutura emocionalmente. E aí, voltemos, me desculpem estar constantemente dizendo isso, mas voltemos ao que Emmanuel diz. Temos que adquirir qualidades superiores. Temos que sair da posição rasteira em que nós nos colocamos ao longo de muitos anos, muitos séculos, e que hoje nós temos a oportunidade, como disse aqui Paulo, que cada oportunidade, sábios quanto à maneira de viver com os de fora, aproveitando o máximo cada oportunidade. Esta oportunidade que temos que aproveitar é a oportunidade de levar a palavra do conforto, do acolhimento, do amor. Não desperdicemos essa oportunidade, porque a nossa encarnação e o nosso momento, cada momento que nós vivemos é único. O momento não volta. Nós estamos vivendo este momento aqui agora, esse momento não vai voltar. Toda resposta em assunto importante é remédio. E aí, Emmanuel vai chegando mais fundo para nos dizer isso que ele vem desenvolvendo. Toda resposta para quem traz algo e que para você pode não ser importante, mas perceba o que é que traz o outro. Porque aquele assunto pode ser pueril para você, mas a importância que tem para o outro é muito maior. Então, o respeito na escuta daquele que vem até você, para que a sua resposta seja um remédio e não o fel nem o amargo. É indispensável saber dosá-lo com vistas aos efeitos. Sim, porque todo remédio tem uma dosagem para ser tomado. E ele só faz efeito se você tomar na dosagem que foi lhe recomendada. Se você toma menos, o remédio não faz o efeito. Se você toma mais, você se envenena. Você se prejudica. Então,
A sua palavra, a sua resposta é um remédio. Então, cuidado com o que falamos. Muito cuidado. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Então, a verdade, dizer a verdade por dizer, tem gente que diz assim, eu sou sincero mesmo e falo e falei na cara. Quem gostar, gosta, quem não gostar, não gosta, eu sou assim. Mas uma verdade com amor, ela constrói. Uma verdade com amor, ela acolhe. E uma verdade com desamor, ela pode destruir. As próprias soluções aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Dito, às vezes, uma coisa maldita, falada de forma errada, até um amor pode ser destruído. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, olhe como Emmanuel vai de uma forma tão extrema para nos chamar a atenção da importância da palavra ao outro, da palavra abençoada, da palavra bendita e não a palavra maldita. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ao esclarecer ou esclarecer. Saber responder é virtude de quadro da sabedoria celestial. Vou repetir. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Precisa dizer mais alguma coisa? Nós precisamos saber falar, saber responder. Não é falar de forma bonita. Não. É você falar sendo empático, se colocando no lugar do outro. Porque aqui Emmanuel fala dos aprendizes do Evangelho. Porque Emmanuel fala aqui, trazendo a carta de Paulo, onde Paulo começa esse capítulo pedindo a oração dos seus condiscípulos, porque é um trabalho em nome de Jesus. Acolher, falar com carinho, com amor, levar compreensão e acolhimento ao outro, é trabalho com Cristo. Por isso, precisamos reforçar e melhorar cada dia mais as nossas qualidades, tentando transformá-las em qualidades superiores. Em favor de ti mesmo, finaliza Emmanuel, não ouvides ou não esqueça o melhor modo de atender a cada um. E aí Emmanuel diz que é em benefício de nós mesmos. Tudo isso que fazemos ao outro, ele retorna para nós. Mas só que quando nós formos ao outro e dermos a nossa resposta, expormos o nosso verbo, não deve ser com a intenção de receber em troca. Deve ser com a intenção do amor, do acolhimento e do serviço ao Cristo. E a nossa recompensa é em nome dele. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.